Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa atividade. Hoje é terça-feira, 25 de novembro de 2025. No calendário oficial, quer dizer, oficial que é o que mais é comemorado, mais é o que é visto, né? Mais é o que é divulgado. Hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue. Eu fui lá atrás, né, doador de sangue, mas agora já estou com mais de 50, né? Não parece. Parece que com 60. Obrigado. Obrigado. Mais de 60, então agora já não posso mais doar sangue. Mas, de qualquer maneira, Dia do Doador de Sangue é importante para a gente refletir sobre a importância disso, né? Sobretudo num país em que nós temos aí um alto índice de criminalidade, acidente de trânsito, crime, homicídio, enfim, todos esses eventos, né, que lamentavelmente são da natureza humana, mas que no Brasil, por várias razões sociológicas, políticas, enfim, atinge graus muito elevados em relação aos demais países. Bom, está aqui comigo já, podemos apresentar aqui o Valdir Bianchesi. Bianchesi, obrigado uma vez mais. Está bonito com esse azul aí, cara. Obrigado. Fica bonito de azul, meu. Eu também gosto. Obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu agradeço. Fazia horas, né, que eu fazia horas que eu não vinha aqui no programa. Mas tu... Eu também. Não me traísse nesse período todo aí, né? Não. Bom, e à minha esquerda, Jaime Cimenti. Jaime, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com... Esse terno é novo. É azul É novo. também. Esse é novo. Apesar de eu ser colorado, hoje eu estou de azul. Vesti azul, Olha aqui, ó, arruma aqui. estava na tristeza que dava. Olha só. Vesti Ele azul. vai Vamos tá cantar inspirado. depois, vai cantar depois. Vesti né? azul é Simonal? Wilson Simonal. Ainda bem que o Jaime Cimenti não está abatido com o que aconteceu ontem à noite. Ali na frente de casa, ela tem um campinho de futebol e o Internacional acabou empatando com o Santos, meu time desde a era Pelé. Bom, empatou com o Santos, né? Poderia ter chegado na mesma pontuação do Grêmio, que joga daqui a pouco mais aqui na Arena contra o Palmeiras. Grêmio e Palmeiras, o Palmeiras de olho na final da Libertadores, né? Então certamente vem com um time não tão profissional, tão destacado como o primeiro time. E o Grêmio tem a oportunidade, né, Valdir? Falando um pouquinho do jogo de hoje, antes de falar do jogo de ontem. O Grêmio tem a oportunidade de repente, se tem uma vitória, ele pode se safar definitivamente da possibilidade de rebaixamento. Acho que o Grêmio não... A possibilidade de rebaixamento, no caso do Grêmio, é quase nenhuma, né? Pode aproveitar a oportunidade que o Palmeiras vai dar de conseguir jogar com um time que vai ser um time... Todos, os titulares todos estão fora, tá? Eu acho até um problema isso, né? Porque gera um desequilíbrio na competição, tá? Isso é uma coisa que é discutida já há bastante tempo, gera um desequilíbrio na competição, porque alguns times, notadamente aqueles que estão jogando outros campeonatos, eles acabam colocando times, não o primeiro time, tá? E isso pode gerar impacto, digamos assim, né, em quem está lutando, ou pela Libertadores, ou pela Sul-Americana, ou até contra o rebaixamento. Tá? Mas assim, o Palmeiras praticamente entrega o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, se o Palmeiras perder hoje. E o Flamengo ganhar? Ganhar do Atlético Mineiro, o Atlético que vem bastante machucado por conta do que aconteceu no sábado, de ter perdido a Sul-Americana. Ano passado, né, cabe lembrar, perdeu a final para o Botafogo da Libertadores e esse ano perdeu para o Lanús a Sul-Americana. Então, o Flamengo tem chance, o time da CBF, né, tem chance de ser campeão hoje. E o Internacional ontem, o que tu achou? Eu vou ter que dizer aqui, né, que eu sabia desde o início, né, desde quando esse senhor tomou a posse lá no Internacional, que um dia nós íamos chegar nessa situação de agora. Tá? É muita incompetência, né? Você vê o seguinte, tá? Vou falar primeiro do futebol. O Internacional apresentou um bom futebol no primeiro tempo. Tá? Quando ele trouxe esses dois patetas argentinos para treinar o clube, que aquilo ali é uma coisa até bizarra, tá? Os dois fazendo gestos, né, na beira do campo, e é um negócio meio assim, teatral até. Tá? Eu dizia assim, o Internacional é de mal a pior, mas eu olhava os jogos, primeiro do Vasco, depois do Corinthians, eu pensava comigo, ainda bem, tá tudo errado no Inter, mas nós temos a sorte de não ter dois elementos como esse treinando no clube. Pois é isso que agora estão aqui treinando o Internacional. Acho que o Internacional foi bem no primeiro tempo, muito bem por sinal, perdeu muitos gols, né? Num único lance, 2 bolas na trave, né? Então, na verdade, produziu bastante, né? A questão internacional já há muito tempo é a questão das finalizações, tá?
Então, isso fez com que... E aquela história, né? Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. O Santos foi lá uma ou duas vezes e faz o gol, e o Internacional não tem força para reagir. Tá? Tem sido assim, foi assim com o Atlético Mineiro, foi assim com o Bahia, tá? E agora foi assim com o Santos. A diferença é que o Santos é um candidato, né? Também a disputar a questão do rebaixamento. Tá? Então, um jogo de 6 pontos, como se diz. Bom, o Internacional é uma bagunça administrativa, sempre foi, desde que esse senhor tomou posse, né? Está cada vez pior. Tá? Eu acho que a instituição mais mal administrada no Estado do Rio Grande do Sul, coloca quem tu quiser, né? Instituições públicas, instituições privadas, empresas, organizações, então, só para mim é a mais mal administrada do Estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Tá? Ontem, para que vocês tenham uma ideia, eles tiveram a petulância de colocar uma música antes do início do jogo, que é aquela música lá de Balneário Camboriú, e vai descendo. Tá? Bom, era o que faltava depois da atrapalhada do papel picado contra o Flamengo. Tá? Então o Internacional se supera a cada evento. Ele consegue ser pior a cada novo momento. Tá? E pasmem os senhores, não sei se vocês sabem disso, hoje o presidente do Internacional está na CBF dando aula de como reestruturar um clube. Pô, mas também da CBF, né? Nós vamos esperar o quê? Tá? No mínimo ele está lá já querendo botar a mão numa boquinha no futuro, né? Porque a batata dele vai assar. Tá? Existe um movimento que já está muito grande de sócios do clube esperar terminar o campeonato, fique na Série A ou caia para B, é um movimento pesado para deixar de pagar mensalidade. Asfixia financeira do clube enquanto ele não pedir para sair. A torcida internacional não vai aguentar esse senhor mais um ano. Deu para ele. Então vai terminar o campeonato, no dia seguinte inicia uma campanha para sócios colorados. Ajude o Internacional a voltar a ser grande. Pare de pagar mensalidade. Tá? O objetivo é asfixiar. Quadrilha a gente asfixia. Então, financeiramente. Tá? E é o que vai ser feito lá no Internacional pela torcida colorada. Já tem adesão de centenas de sócios e nós queremos chegar aos milhares. Sábado, interessante é o seguinte, eu sou gremista, mas eu acho que como jornalista, a gente deve ver as coisas de maneira racional. E claro, o jornalista procura, e a gente vai procurar também ser isso. A gente procura ser assim. Então, sábado, quando eu saí para fazer minha corrida no parque, moro na frente do Marinha, para quem não sabe, né? Passou tanta gente com a camiseta do Inter, eu disse, pô, o jogo é amanhã, não tem jogo sábado, não é? Era sábado? Não tem jogo sábado, o que está acontecendo? E ontem eu fiquei sabendo que era um treino do Internacional para o jogo contra o Santos. Isso, treino aberto. E deu torcida de jogo. Quer dizer, a torcida está fechada com o clube, a torcida ama o time, ama o clube de futebol dela, que é o Internacional, e o Internacional não está respondendo a isso. Onde é que está a direção? Isso que eu digo, né? Aí como é que a CBF vai convidar um camarada que é presidente de um clube que está falido financeiramente e está numa situação futebolística dramática? Silvio Lopes, eu vou dizer um negócio para ti, desculpa claro. Interromper, tá? Tu és testemunha, eu disse, quando a campanha da primeira eleição dele. Me lembro. E desde lá, e tudo, infelizmente, que eu venho dizendo, vem se confirmando. Tá? Então, as duas únicas coisas que a torcida enxerga, Silvio Lopes, as coisas visíveis são o futebol, que não tem, certo? Pô, e é um clube que tem uma folha de 14, 15 milhões, 16 milhões. Tá? O futebol e as finanças, que saíram de 400 milhões de dívidas quando ele entrou e hoje está na casa de 1 bilhão de reais. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, e as outras áreas, Silvio? O Internacional está destruído, o Internacional está destroçado. Nós vamos fazer esse movimento, nós vamos ter adesão de milhares de colorados. Esses colorados vão deixar de pagar mensalidade. Nós vamos asfixiar financeiramente o clube e nós vamos forçar a saída desse senhor imediatamente após o término desse campeonato. Não tem, é isso que eu pergunto uma coisa, no Conselho Deliberativo, no Conselho... Não funciona, né? Porque é tudo comprado, né? Tem esse negócio. Isso é comprado. Você é incompetente tanto quanto. Comprado, eu até não digo financeiramente, comprado na ideia, né? Comprado nas coisas que... Aqui, ó, me defende aí porque, enfim... Bom, Jaime Cimenti. Eu concordo com tudo que tu disseste também, Silvio. E realmente o Inter parece um desastre de avião, assim, né? Vai acontecendo uma coisa, vai um erro, vai acontecendo outro, é uma sucessão de erros, né? Saiu o Roger naquele momento de técnico, não era o adequado.
A gente não pode simplesmente administrar porque a torcida deu uns gritos aí e trocar o técnico naquela hora. O Inter hoje joga pior do que jogava com o Roger. O Borré, o técnico fica insistindo com ele, enquanto que o Ricardo Matias, Borré em 40 e poucos jogos fez 8 gols. O Ricardo Matias em 10 ou 15 jogos ele fez 5 gols. Tem feito gols decisivos, né? É um guri de 19 anos, mas que pelo menos eu vejo tem uma maturidade assim, né? É um goleador, uma pessoa assim Tem uma serena. disposição também, por Não, disposição para jogar, né, cara? ao que tudo indica, uma pena que daqui a pouquinho vai ser vendido, né? Mas essa teimando com o Borré, enquanto tem o Ricardo Matias, né? E essa insistência. E ontem, o primeiro tempo do Inter, ele até estava com uma vontade argentina, assim, de ganhar o jogo. Jogou bem, né? Muitas finalizações, gol, né? E aí, eu não sei esse estado anímico aí, essa garra, não sei onde é que foi parar no segundo tempo. E aí, no final do jogo, a direção de futebol do Inter disse que vai examinar o que está acontecendo, que eles não sabem exatamente o que está havendo no vestiário. Mas deixa eu te interromper. Quando tu pega um time como o Internacional, que corre errado, quem corre errado cansa mais rápido. Tá? Ontem houve muito esforço no primeiro tempo, certo? Marcando o Santos Sob pressão, no campo do Santos, sob pressão. Em algum momento, Jaime, se não faz 2, 3 gols ali, ia cansar. Claro. E foi o que aconteceu. O Internacional cansou no segundo tempo. Tanto que toma o gol e não teve força para fazer mais nada. E por pouco não toma o segundo gol. O que teria sido uma tragédia. E o Inter, ele tá jogando de uma forma assim, a defesa do Inter faz muito tempo que dificilmente não toma gol, né, na partida. E o ataque e a meia cancha, o que está acontecendo? É um toque-toque, bola para o lado, não vamos perder a bola. Mas o que acontece? Está havendo, até ontem teve mais isso, cruzamentos, lançamentos para a área. Então eles querem chegar driblando até a linha da goleira, querem entrar com bola e tudo. Não é assim, tem que cruzar, tem que lançar a bola, né? O Inter tem jogadores que cabeceiam, né? Então fica aquele medo, aquele jogo sem alma, assim, é o toque-toque, para o lado, para cá, aí chuta a bola para trás, aí daqui a pouquinho um vai para cá, outro vai para lá, e fica toque, mas um toque-toque para os lados, um toque-toque que não avança, não é vertical, não cruza essa bola, não joga lá no miolo, e aí a gente vai, ontem, no primeiro tempo, até o Inter estava mais agudo, assim, estava mais atacando melhor. Mais vertical. Depois, no segundo tempo, como tu disseste, ele cansou. Né? Não fez os gols que deveria ter feito e aí... A direção agora diz que vai examinar o que está acontecendo lá. A direção tem que vazar. Não tem que examinar. E aí, como sempre, eles não disseram por que o Inter perdeu, quais são os problemas. Eles disseram que é preciso procurar os problemas e saber o que está acontecendo lá na direção de futebol e no vestiário. Então, a direção de futebol vai investigar a direção de futebol. Já me faltam 3 gols para terminar o campeonato. Agora eles vão investigar. Tem bastante tempo para investigar e para tomar ações corretivas, né? Ou seja, o que só demonstra que eles estão completamente perdidos, né? Não estão no meio. Qual é a tua sensação? O Inter cai ou não, Não cai? cai. Não cai. Tudo bem? Não cai. Não cai. Tá. Não Então, cai porque para não cair, o Inter tem que pelo menos ganhar 4 pontos. o Inter nunca... Não. 3 não. pontos? Não, acho que Ele está 2 com pontos 41, vai para 44, meu. 43 ou não cai. Eu acho que não cai com 43. Não. O Inter não tem pretensão de ser o tricampeão da segundona. A nunca teve. perspectiva hoje... Vasco e São mesmo- Paulo, qual é o jogo que ele pode ganhar? Vou te dizer, o Vasco faz 5 jogos que não ganha. Mas tá? daqui a pouco vai Pois ganhar é, isso. vai- Aí que está o o negócio. Internacional é bom de oferecer, né? O São Paulo O já é São Paulo é tradicionalmente irmão do Internacional, tá? O que não significa, evidentemente, que vai entregar o jogo, tá? Agora, sim, racionalmente é óbvio que é menos difícil o Vasco, né? Tá? O Vasco tem um treinador que é um absurdo. Eu também, acho né? que o jogo mais difícil do Inter vai ser contra o Bragantino, mesmo aqui no Beira-Rio. O Bragantino Já é um tem que time chegar, muito bom. não pode deixar para a última rodada, Silvio. É verdade, Não pode deixar. Agora tem uma coisa, eu não tenho visto mais futebol aqui. Ontem eu vi 5 minutos. Não deu uma do secadinha jogo. ontem, né? Não, eu estava cansado. É muito tarde o jogo do Grêmio hoje, 9h30. Estou dormindo essa hora. E olha aqui, eu acho que vocês viram também. Às vezes um lance vale para te ver 40 partidas.
o lance do Cristiano Ronaldo. Eu não vi. Tu não viu? Pá, o cara solta lá da ponta direita, ele vai correndo pro meio, aí ele se vira assim, o cara deu e ele de bicicleta no ângulo. Então, olha, o cara com 40 anos, Qualidade, né? terminou o jogo, eu vi esse jogo, terminou o jogo, o que aconteceu? Os caras do time dele, camisa amarela, toda amarela, caíram no chão de cansados. E ele saiu festejando. O cara com 40 anos, cara, esse é um atleta. Profissional. Esse é um profissional. Realmente, olha aqui, ó, o cara está com 40 anos e ele está jogando bola como jogava 20, 30 anos atrás. Quer dizer, e ele é um cara que se prepara, inclusive, em casa, sabia? Né? Evidente, claro. Sim, Ele tem o faz. preparador Casa. dele. Faz 800 abdominais. Aí, Isso, ele tem o preparador, ele tem ele tem uma equipe, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tu quer ver o que é a gestão no futebol, tá? Tu deu o exemplo do Cristiano Ronaldo. Agora, o que é o Internacional? O Carboneiro, que talvez hoje seja o melhor atacante do Internacional em atividade, o Internacional faz um gol, faz o 2-1 no Ceará, num jogo difícil lá no campo do Ceará. O que ele vai fazer? Vai tocar tapas com o zagueiro e é expulso. Carboneira? Isso é gestão, isso é uma demonstração. Carboneira? Carboneiro. no final meu. do jogo. É? Não, Não sabia. depois, e aí o Internacional teve que ir do gol até o encerramento do jogo. Aí, o Ceará já estava com a menos, né? E o Ceará foi para cima, tá? Mas eu nem falo em relação àquele jogo, eu falo em relação ao jogo do Santos. Ele é uma alternativa diferente do que é um Borré e do que é um Ricardo Ele Matias. quebra a linha, como se diz, né? Ele dribla, é um cara Entendeu? agudo, né? Não, Isso aí, não é. dava para contar com ele, por quê? Porque ele simplesmente foi trocar tapa com o zagueiro depois do jogo. Isso aí é falta vestiário, né? Falta orientação de vestiário. Não, então, né? não, falta gestão. O clube não Também. tem administração. Quando tu tem um clube que está, desculpa, Silvio, eu tô Claro, claro. Quando tu tens um clube que está lutando contra o descenso e tu põe uma música, vai descer, vai descer, vai descer, isso significa burrice. Isso significa que não tem nada lá dentro, que não tem o Internacional, eu já disse aqui, Silvio Lopes, o Internacional vai levar 10 anos para se recuperar de eleição do Barcelos. Eu tenho pena do próximo presidente do Internacional. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de sucos Petri, né? Afinal de contas, a sua sede pede saúde, pede o melhor. E o melhor, claro, é sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco 100% natural, sem adição de açúcar e de conservantes. Afinal de contas, sucos Petri é sucos Petri. O Sicredi, o nosso Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundo e renda variável com atendimento próximo e também especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista que você vai atingindo. A vida é feita de fases. Seus investimentos, claro, também. Na Sicredi Origens você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, olha aqui, vamos falar do Banrisul. Está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com a sua vida financeira completamente só num lugar. Agora ficou simples cuidar do seu dinheiro, sem complicação e com o controle na palma da sua mão. Abra a conta direto pelo celular, acompanhe saldo, faça transferências, pague contas e muito, muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a sua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes dela. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confira como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nesta evolução. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que atualiza com você. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banco arrasou, Rico baixou, facilitou.
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Muito bem. Bom, nós estamos naturalmente neste país aí com uma série de questões daí, fundamentais, importantes, né? E agora tem essa informação aqui, eu passei para ti agora, não foi, o Sim. Valdir Bianchesi, sobre o mandão do Brasil, né, o imperador, que ignora o Código de Processo Penal e decreta trânsito em julgado no caso Bolsonaro. Esse ex-presidente Bolsonaro, o grande crime que ele cometeu nesse país foi tentar tirar, esfacelar, destrincheirar o sistema político, econômico, esta elite podre que existe no Brasil, um país com tanto potencial como nós temos, e estamos aí, né, praticamente, como dizer o termo, na merda. O país hoje que tem um potencial extraordinário para alimento, para ser o maior produtor, maior exportador, o país industrializado, o país de primeiro mundo, está assim por causa de quê? Por causa do sistema que não deixa o país abrir as comportas e se desenvolver, como queria, por exemplo, e como aconteceu no governo dele, de Jair Messias Bolsonaro. Valdir Bianchesi, eu não sou advogado, né, mas isso aí me parece que é uma excrescência jurídica de um ditador de qualquer republiqueta, não de um país como o Brasil. Mas isso vem acontecendo há 3 anos. Horas, né? há horas. Não começou agora. Aliás, começou antes das eleições. Né? Então, De 22. e nós estamos aceitando passivamente, né, tudo que vem acontecendo. O Brasil tem leis, o Brasil tem regras, mas essas regras não estão sendo, e essas leis, né, elas não estão sendo respeitadas por aquela que é a instituição que deveria Dá zelar, o exemplo, né? a referência em relação à legislação, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu não tenho dúvida, Silvio, né, Jaime, há um movimento extremamente orquestrado para extirpar a direita do jogo político. É isso que está se fazendo. Né? E Jair Bolsonaro é a maior liderança desse movimento de direita no país. Tá? Bom, então houve uma articulação, né, entre todos os poderes, tá? E é isso que nós vemos. Tá? Nós vemos o judiciário, né? O executivo, na verdade, Maria vai com as outras, tá? Até porque não tem competência nem capacidade de fazer as coisas. Tá? O legislativo, né, onde parte dos que estão lá jogam o jogo dos interesses pessoais e corporativistas, tá? Então, é isso que nós estamos vendo, tá? Esse é o interesse, as coisas estão avançando, e eu te falei antes, Silvio Lopes, eu imaginava que esse momento fosse acontecer da prisão do Bolsonaro, mas imaginava que a sociedade se opusesse de alguma forma ao que está acontecendo, tá? As coisas foram sendo trabalhadas de uma maneira que hoje a gente vê as pessoas passivas, tá? Em relação à arbitrariedade, em relação ao não cumprimento das leis, em relação à perseguição política. Né? O Brasil hoje tem exilados políticos exilados, tem jornalistas exilados, né? E aquele discurso, a narrativa permanente de que isso aqui é uma democracia e que tudo isso que está sendo feito vem ao encontro de manter o ambiente democrático no Brasil, que na minha avaliação não existe mais, tá? Então, assim, na medida que tu tens, isso é preocupante, tá? Na medida que tu tens o principal líder da direita preso dessa forma, quem é que está a salvo no país? Quem é que está imune, né, de um processo de perseguição, tá? Porque, vamos entender o seguinte, né? Se criou uma narrativa e se pegou o ajudante de ordens, Mauro Cid lá, do Bolsonaro, para falar determinadas coisas que dessem relativa guarida, tá? A narrativa que foi criada. E todos os processos, eles vêm digamos assim, se sustentando em cima do que o Mauro Cid pretensamente falou. Tá? Então é isso, não tem a menor dúvida. O objetivo é asfixiar a direita, só que assim, ó, o setor produtivo brasileiro é alinhado com a direita. O Brasil que trabalha, o Brasil que produz, o Brasil desenvolvido está alinhado com a direita.
tá? Por mais que se faça o processo de perseguição, né? Por mais que se passe por cima, né, de todas as regras democráticas, históricas dentro desse país, nós temos aqui um setor produtivo, né? Nós temos o Brasil que produz, o Brasil que gera riqueza, alinhado com a direita. Como é que isso vai, no futuro, Silvio Lopes, e o futuro talvez seja a próxima eleição, né? Como é que isso vai se configurar ali na frente, eu ainda não sei. Tá? Eu só sei o seguinte, independente da prisão de Bolsonaro, mantém-se essa polaridade, tá? Mantém-se esses dois lados aí, antagônicos entre si, evidentemente que a direita deixa de ter, já deixou de ter há algum tempo, né? Desde a prisão domiciliar do Bolsonaro, esse líder podendo aparecer, podendo se comunicar, né, com os seus, tá? Então isso esse processo vem acontecendo, né? Mas eu acredito que certamente alguém vai tomar esse espaço, né, em algum momento e vai tomar uma liderança necessária. O Jair Bolsonaro, além de tudo, está doente, né? O que também dificulta muito a situação. Agora, tu falaste muito bem que é o seguinte, né? Quem defende, por exemplo, hoje a direita, quem está alinhado com a direita, com aquele projeto de um país desenvolvido, um país produtivo, com incentivos à produção agrícola, à produção industrial e tal, concordo inteiramente contigo, é o agronegócio e a área industrial produtiva. Quem está contra a direita, quem está fazendo exatamente um jogo contra isso, é o setor financeiro. Veja bem, na semana passada, o ministro que o Júlio Ribeiro chama de inominável, esse cara que é o imperador do Brasil, ele esteve reunido com os banqueiros. Por que os banqueiros são contra o Bolsonaro? Lembra bem, quando é que foi criado o PIX? Sabe o que aconteceu com o PIX? O PIX tirou bilhões e bilhões do sistema bancário, através das tarifas bancárias. E era a maior fonte de renda dos bancos. E para favorecer quem? A população. Então é bom que você saiba disso aí, que foi Jair Messias Bolsonaro quem fez isso. O PIX foi a criação dele, do governo dele, e que hoje, se esse governo persistir, ele vai acabar com o PIX. Porque ele vai fazer com que volte para os bancos essa da Receita. Além do PIX, tem o seguinte, né? O modelo implantado pelo ministro Paulo Guedes foi o modelo americano. Tá? Então, se tu analisar o seguinte, nós tínhamos aqui no Brasil, de certa forma, relativamente está mantido, né? Mas não da forma como era, meia dúzia de bancos. Tá? E todo o sistema financeiro gravitava em torno dessa meia dúzia de bancos. Qual foi a visão do Paulo Guedes? Nós temos que abrir esse negócio, nós temos que abrir a competição. Tá? Começou a se abrir a questão das fintechs, principalmente. Isso, olha o Nubank, aí, que é o banco hoje que tem milhões e milhões de correntistas. Tá? Evidentemente que esse movimento desagradou em muito o sistema financeiro, acostumado a ganhar tradicional, claro. Vamos entender o seguinte, a o sistema financeiro não tarifas, produz nada. O sistema financeiro não produz É nada. intermediário, ele só intermedia. Ele tem que ser um indutor da economia. Ele vende dinheiro, certo? Então, assim, houve um descontentamento e houve um movimento fortíssimo do sistema financeiro na última eleição apoiando o Lula. Parece que alguns já estão arrependidos. Isso vai acontecer. Jaime Cimenti. O que acontece? No Brasil é o único país do mundo que mais ou menos 3 bancos detêm quase todo o mercado. A tentativa de desbancarizar, que até a XP veio para fazer isso, por exemplo, e a XP acabou virando uma espécie de banco. Banco, claro, é banco. Então, os bancos realmente que são talvez a corporação, entidade, grupo mais poderoso do Brasil, está aí, né, de olho, né? Agora, o que me dá uma certa esperança, assim, a Veja da semana retrasada, a capa da Veja, ela marcou uma coisa importante. Fizeram uma pesquisa, se eu não estou enganado, com mais de 10 mil pessoas, e 54%, 55% das pessoas querem uma terceira via, querem outra coisa, não querem Bolsonaro nem Lula. Isto pode decidir a próxima eleição presidencial. Né? Agora, a questão aí é o seguinte, quem é que seria o candidato de centro ou de centro-direita, ou até pode ser um centro-esquerda que não seja totalitário, que não seja extremista, né? Esse dado aí
É um dado que as pessoas estão trabalhando muito com ele, porque no Brasil, nos últimos 20 ou 30 anos, 1/3 da população vota na esquerda, 1/3 mais ou menos na direita, e 1/3 não vota em ninguém, não vai lá votar, ou anula ou vota em branco. Então, este terço e mais uma boa parte de possíveis arrependidos de eleitores do Bolsonaro e do Lula, já temos 55% que querem outra coisa, que querem outro caminho, que não querem despolarização, eles já cansaram dessa despolarização deletéria aí que está aí. Né? Então, esse dado é um dado que dá alguma esperança de mudança. E outra coisa, ele aponta para esses dois cabos eleitorais, o Bolsonaro, cabo do eleitoral do Lula, o Lula, cabo eleitoral do Bolsonaro, e um interessado no outro para continuar no poder ali, né? E esta maioria silenciosa aí, esses 50 e tantos %, podem sim modificar as coisas. Quem vai ser o candidato? Bom, aí tem vários, né, candidatos de centro, centro-direita, alguns até um centro mais para a esquerda. Aqui nós temos o nosso governador Leite, que está se propondo a uma candidatura de centro, nem uma coisa nem outra, né? Tem Caiado, Zema, né? Tem, enfim, o Tarcísio, né? Então, existem vários nomes, né? E existe uma ideia, ou junta todos num nome só, ou então concorre no primeiro turno, quem fizer mais votos, depois os outros apoiam no segundo turno. Também. Eu acho que as coisas se encaminham assim para essa maioria silenciosa aí ser decisiva. Eu acho que isso aí seria uma coisa boa para o Brasil. E esses dois que estão polarizando, e que fiquem olhando para esse eleitorado aí, porque é bom eles olharem, porque as coisas podem acontecer, né? E o que se espera aí, né, é que realmente, mais do que nunca, né, se espera que alguém olhe pelo Brasil, que tem um plano de governo, que tem um diálogo mais de alto nível, né? Então, a gente tem cidades aqui, municípios, né? Esses dias me falavam, sei lá, Santa Rosa, um município, né? A minha cidade, Bento Gonçalves, tem 120 mil habitantes, a 15ª economia do Rio Grande do Sul, 70, 80 mil de renda per capita. Uma cidade que tem pouca histórico de corrupção, de roubalheira, né? de homens públicos, uma cidade trabalhadora, uma cidade de uma classe média e de um povão que tem uma distribuição de renda boa, né? Então são exemplos que estão aí. Mas, Gemi, a tua cidade, por exemplo, tu desse o exemplo do centro, né? E primeiro que a Veja, para mim, é um veículo não confiável, tá? Ele tem lado e ele usa de forma permanente, tá? Digamos assim... Flutua, né? As ferramentas, tá? Para apoiar esse lado. Mas pega, por exemplo, Bento Gonçalves, concordo contigo, cidade de referência, tá? Tem alguns problemas estruturais importantíssimos que não foram até hoje resolvidos, tipo saneamento básico, quase não tem na tua cidade, tá? Mas, se tu fizesse uma pesquisa, hoje fizesse uma eleição, quantos % tu acha da tua cidade, uma cidade altamente produtiva, uma cidade equilibrada do ponto de vista social, uma cidade com um bom nível educacional, quantos % tu acha que vão votar na direita na tua cidade? Eu acho que pelo menos uns 60%. Então. Ou mais. Ou mais. Então, onde é que se concentra esses 50 e poucos % que a Veja extraiu, o Gene? Aí tu pode colocar o seguinte, não, tu pega esses usuários desses bolsas sociais, né? Pô, se tu vai votar ali, 80% vai votar no governo da vez, né? Tá muito fácil hoje. Hoje tu não consegue no Brasil, eu sofro com isso, tu não consegue uma pessoa com um salário de 3 mil reais. Tu tem que ficar caçando as pessoas. E as pessoas marcam contigo uma entrevista para emprego e elas nem vão. O morador de rua está recebendo auxílio, Bolsa Família, e está com o celular ali, deitado no colchão ali no 24 de outubro. Esse é o projeto do pessoal da esquerda, exatamente esse. Manter cativo o pessoal dependente do governo, né? Com relação ao que o Jaime falou aí, a única coisa que eu acho que eu discordo é o seguinte, ó, essa questão da polarização. Graças a Deus, no Brasil, nós tivemos essa polarização. Ela não é ruim, porque mostrou quem é quem, né? A esquerda quer o coletivismo, quer a pobreza, a miséria, e Bolsonaro sempre defendeu a prosperidade, a abundância, o livre mercado, a liberdade individual, que essas pessoas que mais
estão chegados à direita, querem manter um Brasil livre, independente e próspero, e não submisso como que é a esquerda. Então essa polarização trouxe exatamente o esclarecimento que a população precisava. E é por Abriu os isso, olhos. Abriu os olhos. Então, graças a Deus, temos essa polarização. E outra coisa, queria agora descartar o Bolsonaro agora, hoje é novembro, nós temos até abril, fim de março, abril para isso. Então o Bolsonaro pode se recuperar, as coisas vão se encaminhar, eu tenho a certeza que alguma coisa vai acontecer, e Bolsonaro tem que ser o candidato. Nada, aqui a esquerda já está dividida à direita para ela indicar o candidato da direita que ela quer, o candidato paliatável dela. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que nós temos que ter um pouco mais de discernimento, não tem que ser o Bolsonaro. Por que eles não querem o Bolsonaro? Porque o que aconteceu com o Lula? Tem gente que vota no Lula hoje porque o Lula está na mídia há 40 anos. O Lula é um mito também. E eles não querem que a direita crie um mito, porque a direita criando o Bolsonaro, mais tempo, o Bolsonaro sendo presidente, ele vai ser uma figura como o Lula, vai estar no inconsciente coletivo das pessoas. Se tu pega assim, várias entrevistas eu tenho visto aí, o pessoal vem cá, tu vota em quem? Eu sou Lula. Mas o que o Lula fez? Não sabe nada. Ah, porque eu sempre votei no Lula, eu vou votar no Lula. Isso é um mito, isso é um inconsciente coletivo. Então nós temos que quebrar isso. Agora, e acho que o Lula vai quebrar, vai nos ajudar a quebrar sim, isso. deixa eu só colaborando contigo, assim, acho que foi muito bom o que o Jaime trouxe, tá? Porque assim, Jaime, existe uma articulação dos veículos de esquerda, alinhados com a esquerda, nesse movimento que tu está falando. Todos eles, se tu pegar o editorial da Zero Hora de ontem, tirar o Bolsonaro. se tu pegar hoje a parte política da Zero Hora, é todos nesse sentido. Não, a questão, um candidato de centro. Se tu pegar toda essa mídia alinhada e promotora da esquerda, toda ela é um discurso, te dá conta disso, é um discurso uníssono. Eles estão falando a mesma coisa. Eles estão tentando incutir na sociedade que as pontas não são saudáveis, mas que tem que ter um candidato. Mas defendem centro. mas defendem um lado da ponta. Nós tivemos PSDB, Jaime, competindo com Lula, e era uma coisa. Hoje a gente sabe que é uma coisa só. Na verdade, o Fernando Henrique, né, ele que passou a faixa para o Lula, era a esquerda passando para a esquerda. É isso aí. Aliás, tem um episódio aqui que vale a pena contar. Fizeram um documentário com a vida do Fernando Henrique. E aí o Fernando Henrique olha para a câmera e diz o seguinte: quando eu passei a faixa para o Lula, presidente, ele me deu um abraço, eu disse que ele era um símbolo, e aí ele me disse: você tem aqui um amigo. E o Lula nunca me convidou, o Fernando Henrique falando, o Lula nunca me convidou em 8 anos para tomar um cafezinho. Esta é a relação, claro. Isso quem disse para a Câmara foi o Fernando Henrique. Ninguém me contou isso aí, isso é uma coisa pública, fizeram um documentário com a vida do Fernando Henrique. E ele disse isso. Então, esse é o meu amigo. Ele disse: não, aqui você tem um amigo. Em 8 anos não convidou o Fernando Henrique, que, aliás, sempre foi o ídolo do Lula, sempre foi o mentor do Lula. Né? Sempre andava os dois no sindicato lá. Ele era um sindicalista Aliás, o Fernando Lula Henrique letrado. Então, esta é a realidade que a gente Fernando tem. Henrique é mentor de muitas nulidades, né? Lá e Essa aqui é a realidade. também, né? Até o Fernando Henrique Lá e hoje aqui. tá fora É o Lula letrado. Fernando Olha aqui, Henrique ó, hoje está fora do ar, está doente. Vamos falar um pouquinho da Algair, o nosso empreendimento da Algair Incorporações, o Vila Portal, que é um condomínio exclusivo, fica ali na Vila Conceição, maravilhosa, uma vila ali na Zona Sul de Porto Alegre, no coração da Zona Sul. São 18 casas, assista a mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, olha aqui, ó, visite a rede de Paulo Galeto, unidades aqui com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, maravilhosa lá, Recanto Maestro. Devo ir lá nos próximos dias fazer uma palestra lá para o pessoal, para os empresários daquela região. Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo, comida saborosa com essência artesanal. Olha aí, o Valdir Bianchiari. Que maravilha, que maravilha, ó. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro,
para recriar exatamente as experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeta ao Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra, claro, também a opção Express. Que maravilha. O Jaime não gosta disso, sabia? Eu acho que não, né? Mas é de Bento, né? Paulo é de Bento, né, Jaime? Se eu fosse condenado à morte e me perguntasse qual era a última refeição, seria galeto, polenta e sopa de capelete. Vou te convidar, vamos convidar ele para comer. Quer dizer, Não, mas não precisa. o condenado à morte. Vou te convidar. O condenado à morte, em geral, eles perguntam qual é a última refeição. A última refeição. Alguns também pedem para ouvir uma música, né? Mas tem que ver essa coisa, a refeição. O que tu quer comer da última coisa que tu quer comer? Galeto com polenta e sopa de capelete. Se perguntar para esse aqui, o que tu quer comer por último antes de morrer? Quero saber isso aí. Vou evitar essa. Um galetinho e tal. Olha aqui, ó. Supermercado Zafari. Zafari é Zafari, né? Eu visito... Não tem supermercado melhor do que o supermercado Zafari. Eu vou ali na Zona Sul, ali na Carnemeyer, lá na... que tem o Zafari. Otto Niemeyer, né? Eu falei esse cara. Otto Niemeyer. Então, veja esta mensagem do grupo Zafari, onde temos um lema lá. Economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Beleza. Olha aqui, nós estamos falando agora há pouco aqui sobre a questão bancária, dos bancos, do setor financeiro. E para vocês terem uma ideia, quantos bancos tem no Brasil e quantos bancos tem nos Estados Unidos. No Brasil, dados agora da FEBRABAN, 112 bancos. Nos Estados Unidos, está sentado? Fica sentadinho, tranquilo. 3.500. 4.462 bancos. E aí, a desconcentração financeira, e aqui eles não querem, né? Quer dizer, quando o Bolsonaro criou todas essas alternativas aí, eles ficaram um pé da vida, porque não querem concentrar a riqueza. E é isto que as pessoas têm que entender. Nós temos que desconcentrar isso. Desconcentrando isso, vamos ter mais riqueza, mais prosperidade, não é, Valdir? Não, sem dúvida alguma, né? E vou te dizer o seguinte, isso deve ser um dado recente. Se tu voltar para quando o Bolsonaro foi eleito, era muito menos. Tá? E tu sabe contar nos dedos quais são os bancos aí que concentram, como já me falou, né, a grande maioria das operações do Brasil. E, sem dúvida alguma, o poder desses bancos, né, o poder econômico, né, o poder institucional é enorme. E eles usaram isso para eleger Lula e a esquerda. Uma vez, eu me lembro, eu conversei com uma pessoa que foi, não vou citar o nome aqui, que não é o caso, já faleceu, chegou a ser até presidente da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul. E aí ele tinha um banco aqui, um banco regional. E aí eu perguntei para ele, o senhor não acha que tinha que ter mais bancos no Brasil, de democratizar o sistema? Só tem 3 bancos, 4 que mandam em tudo. Aí ele me disse, não, eu acho bom que tenham bancos grandes, eficientes, que nem o Bradesco e Itaú. Um ano depois, o Bradesco ficou com o banco desse senhor, né? E parece que até ficou meio no taco a taco, porque o banco estava cheio de dívidas. E aí o Bradesco ficou pelo passivo. Perfeito. Deve ter dado um real simbólico. Então, essa é a realidade. Né? Na verdade, tudo é questão de concentração, né? Em toda atividade econômica, onde houver mais multiplicidade de ofertantes, por exemplo, né? Mesma coisa de vender roupa. Se nós tivermos duas indústrias de roupa apenas, o preço da mercadoria vai chegar a um preço X. Se tiver 15, 20, vai chegar como? Vai reduzir o preço, porque há uma concorrência aí. No setor financeiro, o único setor que não tem concorrência no Brasil é o financeiro. Não, mas assim, deixa eu dizer o seguinte, a ideologia da esquerda, ela prega a concentração. Sim, a concentração, é mais fácil de controlar. Controlar, claro. Tá? E mais fácil também de obter recursos daí, claro, certo? Claro. Então, assim, e aí tu olha, Silvio Lopes, tu que economista o abismo que foi tu sair de uma visão liberal, né, e moderna de um Paulo Guedes, tá, e cair
de pior Coletivista, poderia coisa existir coletivista, Fernando né? Haddad, É. né? O violeiro, tá? E que nem conta deve saber fazer, entendeu? Então esse é o país, claro, como ele deixa esse negócio nas mãos dos outros, né? Porque ele não tem a capacidade, a competência de fazer, tá? O negócio dele é apenas e tão somente respeitar o interesse ideológico e econômico daquele grupo, tá? É isso que ele vem fazendo. Bom, teve uma certa dissidência aí no Senado, no Congresso Nacional, entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, e o presidente do Senado, Alcolumbre. E tem muitas votações lá que estão agora esperando a ordem de chegada, né? E parece que esse atrito aí está colocando em polvorosa o governo, né? Porque o governo tem umas certas intenções de encaminhar a seu modo de ver e a seu favor determinados projetos, e parece que esta briga fez com que o Alcolumbre, que foi preterido em alguma coisa aí de nomeação de pessoas, então o Alcolumbre está dizendo agora que vai abrir os trabalhos no Senado e colocar em votação coisas que trazem risco para o governo, Bianchesi. O que aconteceu foi o seguinte, a questão está relacionada com a indicação do Messias ou Bessias, né, para a vaga do STF, certo? Havia um interesse lá do Alcolumbre de que fosse o ex-presidente lá da Câmara Federal, agora é Hugo Mota, né, o anterior, eu esqueci o nome dele, que é lá de Minas, tá? Eles estavam irmanados nesse interesse, tá? O Alcolumbre com ele. O que o Lula fez? O Lula, como sempre, né, deu uma traída no cara, tá? E botou o Messias, esse que é o cachorrinho de estimação do PT, tá? Isso gerou no Alcolumbre lá uma reação fortíssima, tá? E o que o Alcolumbre está fazendo agora? Tá? Ele vai pautar alguns projetos dos quais o governo é contrário, tá? Então ele vai retalhar o governo colocando em votação alguns projetos, tá? Então é isso que deve acontecer, tá? Mas aí tu vê o seguinte, de que maneira, Jaime, as coisas são conduzidas no Brasil. O presidente do Senado ele não faz isso por interesse público. Interesse pessoal. Por uma insatisfação, né? Uma briga de egos, né? Tá? Com o presidente da República, uma insatisfação com atitudes do presidente da República. E então, assim, ele deve pautar alguns projetos a partir de agora, que são projetos, são contrários. O Arthur Lira, era o Arthur Lira. Né? Arthur Lira, não, Anterior. Lira não, Anterior Pacheco é o... Pacheco era para candidato a Supremo. Não, o Pacheco. O Lula quer que ele seja o Rodrigo governador Pacheco. de Minas. Rodrigo Pacheco. Não, Rodrigo Pacheco. o Lula queria ele candidato ao Senado em Minas, tá? Não, governador. A governador? Tá. E existia a possibilidade. Ele era um candidato, interesse em ocupar essa vaga para a qual o Lula indicou o Messias. Tá? E chama de Messias, tu sabe por que chama de Messias? Foi interceptada uma ligação entre o Lula, aquela história da nomeação do Lula lá para não pegar o Acana, né? Tá? E aí, o Messias aí vai te entregar a carta de Nem nomeação. sabiam direito o nome do cara, para te ver a importância que o cara E tem. esse né? cara agora, só que assim, ó, o negócio, a batata dele começou a assar, tá? E provavelmente ele vai ter dificuldades em passar naquela acariação lá, a avaliação que é feita pelo Senado. Fizeste muito bem, a cariação, porque a avaliação não... Não, a avaliação você não tem não capacidade de avalia fazer. Ninguém tem capacidade Não tem de fazer. capacidade né? E parece que, eu não sei, eu li meio rápido aqui no iPhone, parece que o Alcolumbre marcou Uns disseram que ele ia demorar para chamar ele para a sabatina, mas parece que ele marcou para o dia 10 de dezembro. Eu acho que se ele chamou tão rápido, é porque ele acha que ele vai ser, assim, recusado. É isso aí. Então... O clima está para isso, né? Porque o que se dizia, porque o Alcolumbre, ele ficou meses para chamar o André. Isso. Então ele estava para se repetir essa nhanha aí, e agora parece que está marcado para o dia 10 de dezembro. Ele quer dar um presente de Natal para o governo. Em cima, né? Agora aqui, vamos falar um pouquinho da Olina antes do final do programa, porque a Olina é essência de vida. Qualquer problema de digestão, má digestão, Olina resolve. Aqui o Valdir Bianchesi sempre leva para casa uma Olina, porque hoje é terça, né? Mas daqui a pouco, quarta-feira, tem um jantar e tal, aquela coisa, tu abusa e tal, e Olina resolve o teu problema. Então a Olina, essência de vida, é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por
excessos alimentares, Valdir Benquese. Laboratório VESP, há mais de 100 anos, uma empresa centenária aqui do Rio Grande do Sul. Quem não gosta de vinho, hein? Poxa, aliás, falando nisso, vou ter que passar no Zafra ali para levar o meu vinho, que hoje tem que ver se eu consigo ver o jogo do Grêmio, né? Porque 9h30 da noite é complicado. De qualquer maneira, olha aqui, ó, está aberta a temporada de Black Wine do Vinhos do Mundo. Aqui, cada garrafa conta com uma história. Naturalmente, durante o mês de novembro, temos desconto de 50%, 55% e 62%. Mais de 220 rótulos selecionados para você viver uma verdadeira experiência. Passe em uma das nossas lojas e aproveite. Temos 3, a Getúlio Vargas 1135, na Alameda Alípio César 203 e aqui próximo na Cristóvão Colombo 1493. Atenção, se beber, não dirija. Muito bem, temos aí nos encaminhamentos para o final do programa. Tens alguma coisa que tu querias falar, Valdir? Não, eu só comentar se que tu considera, do ponto de vista político, né, Silvio Lopes, o Bolsonaro ser o candidato da direita para 2026, né? Eu acho que difícil pela condição de saúde dele, de fato. Mas eu falei, se ele se recuperar e tal, ele tem um processo todo, né? Porque assim, ó, afora ele, eu não vejo neste momento, claro que as coisas mudam, né? Mas eu não vejo neste momento nenhum dos candidatos de direita, centro-direita, em condições de substituir Jair Bolsonaro e, digamos assim, se utilizar da credibilidade necessária, né, para isso. Se fala no Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né, trabalhando junto ao governo americano, justamente para tentar com que haja algumas ações no sentido de frear o que vem acontecendo em termos de ilegalidades aqui no Brasil. Tá? O Zema não me parece, Jair. Eu não acho confiável, Zema. Eu também não acho. Eu acho que o Tarcísio tem mais... mas eu acho que o Tarcísio também... Mas Tarcísio, também não é. Ele tem uma história com a esquerda e tal. Então, assim, ó, só para te dizer, eu não vejo o Bolsonaro neste momento, muito em função da situação de saúde dele, mas também não vejo ninguém que possa substituí-lo. Eu acho que o nome, hoje, no empresariado, em setores... O Tarcísio é um anfíbio, né? Ele é coronel do Exército, engenheiro, né? É um técnico, egresso né? da AMAN, foi do DENIT, que era o antigo DNR, trabalhou com a Dilma, trabalhou com o Temer, trabalhou com o Bolsonaro, um homem mais técnico, entrou na política relativamente há pouco tempo. Agora, a questão aí que se coloca é o seguinte, ele está reeleito governador de São Paulo, e o Kassab, de um lado, diz, não, concorre a presidente, e aí o Kassab a governador. Então, é um jogo interno ali. Né? Eu acho que hoje o Tarcísio seria o grande nome, mas ainda tem muita água para correr. Eu acho que o importante, o que o Bolsonaro deixou, é esse sentimento da sociedade. Mostra teus livros antes do final do programa. Bom, rapidamente vou falar aqui no Design para o Mundo Melhor, um dos maiores designers, Don Norman, que fala num mundo com mais pessoas preocupadas em levar uma vida significativa, sustentável, né? E pensando em um tipo de vida mais ligado, não tão ligado em consumo, etc., né? Mas ligado em outras coisas. Esse livro, Forma da Nova Curva, é um livro de uma jornalista, Juliana Napolitano, e dois estudiosos, investidores, Florian Bertoneck e Pierre Moreau. Ele reúne depoimentos de pessoas como Paulo Guedes, Eli Horn, sobre crises e como viver no meio delas, os grandes investidores, dando essas dicas aí. Terceiro livro, um livro já mais antigo, que agora vai ser filmado de novo, Guerra dos Roses, é a história de um casal de 18 anos de casado. Ele tem um ataque cardíaco e aí, a partir daí, ela vê que não gostava muito dele, aí eles começam a brigar, se divorciar, só que nenhum dos dois quer abrir mão da casa. E aí eles começam uma guerra doméstica, muito interessante, assim, muito paradigmática aí nos casais, né, hoje em dia, né? Então, vai ser filmado de novo, esse filme já foi filmado uma vez, né, com sucesso. Perfeito. Então é isso.
Jaime, obrigado pela tua presença. Eu que Valdir agradeço. Bequete, um grande abraço. Até Obrigado. a próxima. Silvio, obrigado. Ricardo, Grande fazer uma abraço. pergunta. Quantos livros tu lê por ano? Eu leio mais ou menos um livro ou 2 por semana. Tá. O japonês, Não por leio exemplo, mais do um que- dado que eu vi, o japonês lê 52 livros por ano. Mais ou menos um por semana. 4 por semana, por mês. Bom, muito obrigado a todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Amanhã um novo encontro aqui com o nosso atividade. Boa noite, um bom sono e até lá. Boa noite.